precisa de uma avaliação neuropsicológica? A resposta é não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se uma criança está passando por um processo de luto, esse processo pode ter impacto em processos de aprendizagem e alteração do comportamento. Nesse caso, se a gente consegue endereçar muito bem a mudança de comportamento e o baixo rendimento escolar a esse processo de luto, não há por que a criança passar por uma avaliação neuropsicológica. Nesse caso, já se inicia uma intervenção psicoterápica mesmo. Um outro exemplo que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado é o seguinte: alguns comportamentos que fazem parte de quadros de alteração do desenvolvimento podem ser parte do desenvolvimento típico. Vou explicar. A criança girar em torno de si mesma faz parte de um quadro típico do desenvolvimento. Mas como esse comportamento também é observado em quadro de autismo, as pessoas podem se confundir. Qual é o X da questão? A criança faz isso demais? Atrapalha a funcionalidade? Além de girar em torno de si mesma, existem outros aspectos que comprometem o desenvolvimento e a funcionalidade da criança? Então, não é só um comportamento que vai dizer que essa criança precisa passar por uma avaliação neuropsicológica. Então, a gente precisa entender muito bem de desenvolvimento típico, a gente precisa ter uma visão bastante sistêmica de todo o processo, para entender o porquê daquele comportamento ou de alteração de desempenho escolar, por exemplo, como eu falei em casos de luto, que é comum acontecer nesses casos, e a gente deixa a avaliação, a investigação neuropsicológica, quando a gente quiser investigar aspectos cognitivos, então uma suspeita, por exemplo, de deficiência intelectual ou uma suspeita de altas habilidades. Quando a gente quer investigar alterações neuropsicológicas, então uma criança tem um comportamento muito destoante do que a gente espera do desenvolvimento típico. Aí sim, a gente faz uma avaliação neuropsicológica para entender o que está acontecendo, tá? Mas detalhes isolados a gente tem que analisar com bastante calma e tentar entender por que esses sinais estão acontecendo. Um outro aspecto que a gente pondera bastante também quando a gente vai conversar com a família ou tá para iniciar uma avaliação neuropsicológica é o seguinte: às vezes a criança ela tá tão ansiosa ou ela tá tão deprimida ou está num processo de desregulação emocional tão importante que é melhor ela primeiro passar por uma intervenção psicoterápica para poder equilibrá-la minimamente, para poder passar por um processo de avaliação. A gente sabe, já discutimos lá no meu Instagram, que alterações de humor estão correlacionadas com alterações neuropsicológicas. Mas se uma criança, por exemplo, estiver num processo depressivo muito importante, a avaliação vai estar toda enviesada, porque o tipo de resposta que ela vai dar não vai ser o melhor que ela pode oferecer. Então, a gente, nesses casos, indica primeiro uma intervenção para equilibrar um pouco essa criança e aí depois a gente faz uma avaliação neuropsicológica que pode dar dados para a gente mais interessantes e não tudo rebaixado, por exemplo, né? Quando a gente tem um quadro de humor muito importante. Antes de se fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente tem que pensar de fato se vai me dar as respostas que eu estou procurando, se vai ser útil e se vai ser necessária, porque é um processo longo, então tem investimento de tempo, tem um investimento financeiro, tem um investimento emocional, tanto dos pais como da criança ou do adolescente. Então, a avaliação neuropsicológica esclarece um montão de coisa pra gente, mas é importante a gente pensar quando de fato ela é necessária e útil.